Olá, meu povo, boa tarde a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, que você que está assistindo aí online. Vamos dar início. Estava só esperando você chegar, meu amigo, estava só esperando, estava marcando no tempo aqui. Vamos dar início, né, ao nosso quarto encontro, né? Estamos hoje ainda falando da parte dos fundamentos da matemática, tem mais um bolo de questões para a gente resolver hoje. E amanhã a gente vai encerrar, né, com a parte dos conceitos iniciais de lógica, que é um assunto bem menos cobrado pela FCC do que em outras bancas, mas não custa nada a gente fazer uma visão geral, trazer até uma tabelazinha que eu coloco aí para vocês, para dar uma força na hora da resolução das questões. Como fomos ontem, todo mundo muito tranquilo, questões bem light, todas não foram tranquilas, que beleza, não foram tranquilas. Então complica, né? Complica. Então vamos tentar hoje tentar fazer um dia mais tranquilo. Boa noite, meu amigo Pedro. Vamos iniciar o nosso... Boa noite, né? Boa noite. Ainda não. Boa tarde ainda, boa tarde. Hoje à noite ainda tem outra, né, Pedrão? Tá acabando, tá mais perto que longe, viu? Tá faltando só quatro aulas. Vamos lá, pessoal, nós paramos na questão de número 8, a última questão dessa parte envolvendo mais razão e proporção, regra de 3, simples e composta, grandezas proporcionais. Iniciando nossos trabalhos, pode estar na tela toda, Pedro, por favor. O dono de uma obra verificou que o ritmo de trabalho de 15 trabalhadores, todos trabalhando apenas 4 horas por dia, o restante de sua obra ainda levaria 12 dias para ser encerrado. Opa, já estamos começando a escutar, pegar, não está tão ruim o meu ouvido, já estou escutando, eu acho que isso aí tem a ver com aquela história da regra de 3, das setinhas, né? Pronto, vamos pensar mais um pouquinho mais. Para terminar a obra, com 9 dias de trabalho, o dono da obra resolveu alterar o número de horas de trabalho por dia dos trabalhadores. Com a proposta feita, 5 trabalhadores se desligaram da obra. Com o pessoal reduzido, o número de horas de trabalho por dia aumentou ainda mais. E mesmo assim, houve acordo e as obras foram retomadas, mantendo-se o prazo final de 9 dias. Após 3 dias de trabalho, nesse novo ritmo de mais horas de trabalho por dia, 5 trabalhadores se desligaram da obra. O dono desistiu de manter fixa a previsão do prazo, mas manteve o número de horas de trabalho por dia conforme o acordado. Sendo assim, os trabalhadores restantes terminaram o que faltava da obra em uma quantidade de dias igual a... Vamos nós? Bom, nessa questão já está um pouquinho mais complexa. Ele não envolve apenas 2 momentos, ele está envolvendo 3 momentos nessa história. O primeiro está bem tranquilo, no início da minha obra. Vamos ver se vocês me ajudam aí, vamos ver se vocês conseguem enxergar esses momentos. Bom, nós temos as grandezas, nós temos a grandeza dos trabalhadores, nós temos a grandeza do horas por dia, e nós temos a dos dias. Então, até aí a terceira linha, ele monta o primeiro momento. O dono de uma obra verificou com o ritmo de trabalho de 15 trabalhadores, todos trabalhando 4 horas por dia, uma obra será encerrada em 12 dias. Encontramos o primeiro momento. Só que daí ele diz o seguinte, na próxima parte, no momento 2, ele já diz o seguinte, que ele quer aumentar a quantidade de horas para terminar esse serviço em quantos dias? Em 9 dias. Na hora que ele disse isso, eu quero terminar essa obra em 9 dias, eu vou aumentar a quantidade de tempo de trabalho. 5 disseram, não querem mais trabalhar não. Não quero mais trabalhar não. E ele disse, mesmo com a proposta feita, 5 trabalhadores se desligaram. Logo, se ele tinha 15 trabalhadores, ele ficou com 10. E mesmo diminuindo essa quantidade, ele manteve o prazo de 9 dias. Então, a gente precisa descobrir, nesse primeiro momento, qual é esse novo tempo. Ele tinha 15 trabalhadores, trabalhando 4 horas por dia, ele ia terminar a obra em 12 horas. Desculpem, em 12 dias. Ele resolveu mudar isso para 9 dias. Nessa mudança, o número de horas deve aumentar. E 5 trabalhadores desistiram. Então, ele tem 10 trabalhadores. Para acabar a obra em 9 dias, eu quero saber que tempo é esse.
Vamos dar já uma paradinha na questão e vamos ver para ela aqui. Seta para baixo, não é isso? Seta para baixo. Bom, vamos pensar. Trabalhando com horas por dia e trabalhadores. Eu tendo 15 trabalhadores, trabalhando 4 horas por dia, eu vou terminar essa obra aqui, a minha mão, vou terminar essa obra aqui. Para terminar essa mesma mão, se eu diminuir a quantidade de trabalhadores, eu vou precisar de mais ou menos horas? Estou vendo que o cucuruto hoje já começou afiado. Estamos todos num único som. Se a seta está para baixo, nós temos grandezas inversamente proporcionais, então eu inverto a minha seta. Continuemos. Imaginando agora, para acabar uma determinada obra, a obra da minha mão, eu trabalho 12 dias, 4 horas por dia. Se eu diminuir a quantidade de dias, eu vou ter que trabalhar mais ou menos horas? Esse mais já não foi com a mesma força, mas é mais. Inversamente proporcional também. O objetivo aqui é saber quantas horas eles vão ter que trabalhar por dia para nesse segundo momento. Então vamos lá. 4 sobre T vai ser igual a, as duas frações vão ser invertidas. 10 sobre 15 vezes 9 sobre 12. Bom, vamos logo dar uma simplificada aqui para melhorar. 10 dividido por 5, 2. 15 dividido por 5, 3. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. 12 dividido por 3, 4. 3 dividido por 3, 1. E 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Ficou bem pouquinho agora. Logo, esse T, não tem nada aqui. 4 vezes 2, 8. Pronto, eles vão ter que trabalhar 8 horas por dia. Se eles quiserem manter esses 10 trabalhadores para terminar a obra em 9 dias, eles vão ter que trabalhar 8 horas por dia. Volta na questão, por favor, ô Pedro. Vamos para o pedaço final agora. Ó. Após 3 dias de trabalho. Então, passaram-se 3 dias de trabalho. Nesse novo ritmo de mais horas de trabalho, ou seja, 8 horas por dia. Agora eu me perdi. Após 3 dias de trabalho, 5 trabalhadores se desligaram. Então passaram-se 3 dias e ele perdeu 5 trabalhadores. O dono desistiu de manter fixa a previsão do prazo, ou seja, de acabar em 9 dias. Mas manteve o número de horas por dia. Então, olha só o que é que eu tinha. Eu tinha 10 trabalhadores, trabalhando 8 horas por dia, para acabar uma obra em 9 dias. Eles trabalharam 3 dias, ou seja, eles iam dar conta desse recado em 6 dias mais, não? Nessa nossa conta, eram 9. Eles trabalharam 3 dias. Então, faltam 6 dias para eles acabarem. Trabalhando essas 8 horas, eu tinha os 10 trabalhadores. Esse era o meu ritmo de trabalho. 10 trabalhadores, já tinham passado os 3 dias, faltavam 6 dias. Mas 5 desistiram. Ou seja, desses 10, passaram para 5. As mesmas 8 horas, ele fala. Ou seja, essas 8 horas vão sair do nosso cálculo. Se ela é constante, para que eu vou calcular? 8 dividido por 8 dá 1, eu elimino. Eu quero saber agora a quantidade de dias. Alguém não entendeu a montagem? Vamos de novo? A parte final, vamos de novo. Isso, beleza, beleza. E me deixa todo na tela. Não, a questão toda na tela. A questão toda. Pronto. Olha só.
Tranquilo todo mundo nas 8 horas, né? Chegamos nas 8 horas bem aqui. Continuando lá, depois do final de 9 dias. Após 3 dias de trabalho nesse novo ritmo, ou seja, no novo ritmo de 8 horas, 5 trabalhadores se desligaram. Então, volta aqui em mim, olha a ideia. Faltavam 9 dias para acabar a minha obra. Trabalhei 3 dias. Faltam quantos para acabar a minha obra? 6. Beleza, estou trabalhando. Depois, faltando 6 dias para acabar a minha obra, dos 10, 5 pegaram o beco. Quero mais não, estou trabalhando muito, estou ganhando pouco, vou embora. Ele decidiu, bota a questão de novo, ele decidiu manter fixa o número de horas de trabalho. Continuará trabalhando 8 horas, então esquece ela. Eu tinha 10 trabalhadores para trabalhar o serviço até em 6 dias. Agora eu só tenho 5. Ele vai querer saber que novo prazo é esse. Melhorou? Não iria dobrar, vai dobrar porque são grandezas inversamente proporcionais. O nosso pensamento que pode vir ao primeiro momento é, bom, se eu dividir a metade, eu vou dividir pela metade, né? Não exatamente, a gente precisa fazer a análise das setinhas para saber se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, mas é esse o caminho. Tá? Todo mundo chegou aqui? Tranquilo? Bom, grandeza horas por dia morreu. São iguais, eu não preciso trabalhar. Vou colocar a seta para baixo e vou perguntar. Se para determinar minha mão, eu tenho 10 trabalhadores para trabalhar 6 dias, se eu diminuir a quantidade de trabalhadores, eu tenho que ter mais ou menos dias? Mais dias. Ou seja, o entendimento era que são duas grandezas inversamente proporcionais. Por isso que aí foi o que o meu amigo, traduzindo o que o meu amigo disse, na hora que eu diminuo pela metade, eu tenho que colocar o dobro para cá. Vamos para os cálculos. 6 está para D, assim como invertendo, 5 está para 10. Corta o 10 com o 5, sobra 2. O total de dias é igual a 6 vezes 2. Ele vai acabar a obra em mais 12 dias. Faça uma recapitulação? Vamos fazer. Dá uma copiada aí, que deixa eu sair do meio também, né? Deixa eu sair do meio para não atrapalhar aí. Entendeu aí? Faria? A ideia principal desse tipo de questão é que vocês consigam definir esses momentos. Até onde começa um momento, até onde acaba esse momento, e separá-los. Nessa questão especificamente, bota na questão, por favor, Pedrão. Nessa questão especificamente, nós teríamos 3 momentos. E um momento usando regra de 3 composta, e num outro momento, regra de 3 simples. Pessoal, muito cuidado na regra de 3 simples. Eu já tive um outro tipo de questão desse mesmo, assim, com um grupo menor. Eu tinha um grupo de estudo lá em Porto Velho, cerca de 6 a 8 pessoas, e a gente batia um pouco mais pesado, era uma preparação para uma prova como da Receita Federal. E eles se pegaram numa questão justamente de regra de 3 simples. Porque eles, não, se eu tenho 10, diminui, é metade aqui também. Calma, cuidado com o santo aí. Tá? Precisamos sempre fazer a análise se essas grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais. Nesse nosso caso, se eu diminuir a quantidade de pessoas, eu aumento a quantidade de dias, e aí tem que me dar o dobro. Tá? Coloca na questão, por favor, Pedro, só para a gente fazer. Ó. Vamos ler a primeira parte, até ali o encerrado. Um dono de uma obra verificou que com o ritmo de trabalho de 15 trabalhadores, todos trabalhando apenas 4 horas por dia, o restante de sua obra ainda levaria 12 dias para ser encerrado. Esse é o momento 1. Pronto, montei o primeiro momento. Já na hora da prova eu já penso, opa, esse aqui é o primeiro momento, então deixa eu logo deixar ele separado aqui. Bom, se aparecer o momento 1, tem que ter um momento 2. Vamos para o momento 2.
Para terminar a obra em 9 dias, o dono da obra resolveu alterar o número de horas, ou seja, ele vai aumentar isso aqui. Com a proposta feita, 5 trabalhadores se desligaram. Em vez de 15, eu vou ter 10. Xiii. Pronto, obrigado. Com o pessoal reduzido, o número de trabalho, o número de horas aumentou ainda mais, mas mesmo assim houve acordo e as obras foram retomadas, mantendo-se o prazo final em 9 dias. Chegou o momento 2. Nesse a gente dá uma parada. Esquece até o resto do texto. Trabalhando com a regra de 3 composto, nós chegamos que, para que essa obra termine com 10 pessoas em 9 dias, eles vão ter que trabalhar 8 horas por dia. Surgiu aí, e na leitura da hora da prova, surgiu o momento 3. Vamos ver o momento 3. Após 3 dias de trabalho, nesse novo ritmo de mais horas de trabalho por dia, 5 trabalhadores desistiram. Mas ele manteve o número de horas. O que é que isso quer dizer? Ele deixou de ter uma regra de 3 composta para ter uma regra de 3 simples. Trabalhando entre quem? Trabalhadores e número de dias. Já que a quantidade de horas por dia ia ser fixa. Ele esqueceu essa quantidade de 9 dias e quer saber quantos dias vai ter para a obra terminar. Muito cuidado. Ele já disse que tinham se passado 3 dias. Ou seja, para terminar a obra do jeito que ele queria, faltavam apenas agora 6 dias. Pronto. Vamos voltar para cá então. Ele queria terminar a obra em 9 dias. Por isso que ele fez esse aumento de horas. E eles aceitaram. Esses 10 trabalhadores começaram a trabalhar 8 horas por dia, e se nada tivesse impedidos, em quantos dias eles iam acabar a obra? 9. Porém, 3 dias depois, ou seja, eles já tinham trabalhado um bocado, ou seja, se ele mantivesse essa situação, faltavam quantos dias para acabar a obra? 6. Se eles já tinham trabalhado 3, faltavam 6 dias para acabar a obra. Faltando 6 dias para acabar a obra, lógico que ele não ia dar esse bobeira, né? Faltando 6 dias para acabar a obra, não, ele disse que já tinham trabalhado 3. Mas faltando 6 dias para acabar a obra, eles iriam acabar com os 10. Mas 5 foram embora. Se 5 forem embora e as horas se mantiveram do mesmo jeito, ele quer saber em quantos dias vai acabar. No caso, vai ser o dobro 12. Agora eu acho que ficou bem redondinho, né? Demos o polimento, polimos aqui, pronto, ficou acho bem bonitinho agora. Tranquilidade, pessoal, muita atenção. É a questão de número, são 10 questões, eu acho que são 10 questões. A 6ª questão da prova de vocês vai trazer regra de 3 composta, pode ter certeza. 6ª questão. São quantas? Não, disseram que são 30 questões na parte de conhecimentos básicos, não? Isso, sim, tá, pensei que tá. Sim. A primeira olhada, o amigo está perguntando se a gente consegue logo na leitura identificar a questão. Bom, eu vou tirar um pouco da minha experiência, tá? Imagino que com o tempo vocês também vão pegar esse tipo de experiência. Na primeira leitura, até aí, quando ele encerrou 12 dias, bota na tela, por favor, para o pessoal acompanhar também. Até ali, o 12 dias para ser encerrado, isso, exatamente aí, eu já me toquei, aqui deve ter uma regra de 3 composta. Aí você já consegue pegar, bom, trabalhadores, dias, no final, aí você começa no desenvolvimento e chega ao final, opa, tem mais um aqui, uma outra regra de 3 simples. Aqui você pega mais para o final, mais na resolução, que você vai ver que essa hora vai sair do cálculo. Mas no primeiro momento, regra de 3 composta. E a estruturação do assunto, regra de 3 composta, ou regra de 3 só. Pronto, regra de 3, porque envolve tanto composta como simples. Não adianta também, e aí já como conselho daquela história para você, de separá-los. Joga a regra de 3. Tranquilo? Bom, 6ª questão da prova de vocês, me disseram que eram 30 questões de conteúdo básico. Imagino, pela experiência que eu tenho, 20 de português e 10 de matemática e raciocínio lógico. Tá? São poucas as provas da FCC que cobram mais de 10 questões
de raciocínio lógico. É muito difícil. Ainda mais que se ele colocar mais de matemática e raciocínio lógico, ele vai diminuir português. Não creio. Entra a legislação também? Então, e raciocínio lógico, mas dentro do mesmo bolo. Não, mas aí, bom, dessa parte que a gente tem de matemática e raciocínio lógico é dentro da parte de conhecimentos básicos. Pelo que eu soube, são 30 questões, sim. Conhecimentos básicos, 30 questões. Sabendo dessa história da legislação, então minha aposta é 15, 10 e 5. 15 para português, 10 para matemática e raciocínio lógico, 5 para legislação específica. Minha aposta. Tá? Mesmo mantendo essas 10 questões, ele deve ter pelo menos umazinha de regra de 3 compostos. Eu quero ver vocês todos sorrindo na hora da prova para tirar essa daí de letra. Vamos nós? Bom, outras questões matemáticas que você vai trabalhar, vamos trabalhar algumas com equações, né? Montar algumas fórmulas, montar algumas equações para facilitar. Vamos ler com bastante atenção, principalmente porque muitas vezes a tradução da leitura, exatamente como está escrito, leva à nossa equação. Coloca na tela, por favor, aí, Pedro. 4 números inteiros e positivos são tais que, adicionando-se 3 ao primeiro, subtraindo-se 3 do segundo, multiplicando-se o terceiro por 3 e dividindo-se o quarto por 3, obtemos, para as 4 operações efetuadas, sempre o mesmo resultado. Se a soma dos 4 números originais é igual a 64, é correto afirmar que, relativamente à ordem considerada, o... Então, vamos para cá. Pessoal, são 4 números inteiros, correto? Que números são esses? Não tenho a mínima ideia. Então, será x, y, w e z. Ele não me deu, eu vou colocar 4 letras. A, B, C, D, aí vão à vontade. P, Q, R, T, do jeito que vocês quiserem aí. Tá? Do jeito que for. Vamos começar a leitura aí, vocês vão me ajudar, ó. Adicionando-se 3 ao primeiro, x mais 3. Subtraindo-se 3 do segundo, y menos 3. Multiplicando-se o terceiro por 3, 3 vezes w. E dividindo-se o quarto por 3, z sobre 3. Obtemos para as 4 operações efetuadas sempre o mesmo resultado. Ou seja, todos eles são iguais. Olha que negócio lindo. Está vendo como a tradução da leitura é exatamente, nós estamos lendo e jogando para a nossa fórmula. Somei 3 de um, diminui 3 do segundo, multipliquei por 3 do terceiro, dividi o quarto por 3. Eles têm o mesmo resultado, logo, são todos iguais. Seguindo, se a soma dos 4 números originais. Quem são os 4 números originais? X, Y, W e Z. X mais Y mais W mais Z. Isso aqui tem que ser igual a 64. Pronto. Traduzi. Traduzido, agora é matemática. A tradução, né, espremer a questão e jogar a nossa equação aqui dentro é o principal. Qual é a ideia que eu vou fazer agora? Como eu tenho uma igualdade aqui, eu vou escolher uma letra, vou escolher um desses números e vou procurar saber quanto é que vale cada um deles em relação ao x, por exemplo. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. X mais 3 é igual a y menos 3. Logo, y vai ser x mais 3 mais 3, que é igual a x mais 6. Bom, agora o que é que eu vou fazer? Eu tenho um valor de y em relação a x. Na nossa fórmula, na nossa equação principal, eu já posso, no lugar do y, colocar quem? X mais 6. Ora, se o y é igual a x mais 6, eu posso tirar o y e colocar x mais 6. Vou fazer isso para todos os números.
Para quê? Para que eu deixe apenas x na minha equação principal. Se eu só tenho um x na minha equação principal, eu tenho como encontrar o valor dele. Encontrando o valor dele, é só substituir. Vamos continuar? Vou pegar agora o x mais 3, vai ser igual a 3w. Logo, o w vai ser igual a quem? Vou pegar o 3, passar para o outro lado, dividindo. X mais 3 sobre 3. No lugar do w, eu coloco x mais 3 sobre 3. Estão vendo aí? Estou tirando todas as incógnitas, todas as letras que eu não tenho e deixando todas elas em função de x. Para o z é x mais 3 é igual a z sobre 3. Logo, o z vai ser igual a 3 vezes x mais 3, não esquecer do nosso parêntese. Logo, 3 vezes x, 3x, mais 3 vezes 3, 9. Isso tudo tem que ser igual a 64. Isso nós chamamos no sistema de equações, normalmente são duas equações, certo? De método da substituição. Qual é o método da substituição? Eu vou substituir uma incógnita pela outra. A partir do momento que todas as incógnitas são substituídas e eu deixo apenas no valor de uma, eu posso encontrar o valor dessa incógnita. Ao final, depois que eu encontrar o valor de x, eu pego esse valor de x e substituo aqui em cima e eu tenho o valor de todos eles. Vamos lá? Eu tenho uma fração, portanto o MMC dele vai ser 3. 3 dividido por 1, 3 vezes x, 3x, mais 3 dividido por 1, 3 vezes x, 3x, mais 3 dividido por 1, 3 vezes 6, 18, mais 3 dividido por 3, 1, vezes x mais 3, x mais 3, mais 3 dividido por 1, 3 vezes 3x, 9x, mais 3 dividido por 1, 3 vezes 9, 27. É igual a 64. Pessoal, eu corto esse 3, sim ou não? Sim ou não? Posso cortar esse 3 ou não? Só vou poder cortar esse 3, e já fica a dica para vocês, só vou conseguir cortar o denominador se, e aí é o método mais prático, a igualdade estiver em cima da fração. Ou seja, se eu coloco 3 multiplicado dos dois lados. Como 64 está fora da minha fração, ele continua. Se por acaso eu fizesse 3 dividido por 1, 3 vezes 64, 192, igual a 192. Pergunto a vocês, a igualdade está em cima da minha fração? Está. Agora eu posso cancelar. De novo. De novo. Das duas, uma. Ou eu mantenho esse 3 e deixo aqui 64, é a mesma coisa, são dois trabalhos, tá? Quando é que eu vou saber que eu posso eliminar o denominador? Quando, nesta minha fração, a igualdade estiver fazendo parte do meu numerador. Nesse caso, não, ele está fora. Eu só fiz o 3 até aqui. Ou seja, a igualdade estará fora da minha fração. Se está fora da minha fração, o 3 continua. Porém, se eu faço 3 dividido por 1, 3 vezes 64, 192. 192. Agora, a igualdade está dentro do meu numerador. Agora, eu posso cortar o 3. Tanto faz como tanto fez. É só para vocês se tocarem na hora. Será que eu corto? Será que eu não corto? Será que eu elimino? Será que eu não elimino? Essa fica a dica. Então, vamos lá, ó. 3x mais 3x, 6x. 6x mais x, 7x. 7x mais 9x, 16x. Mais 18 mais 3, 21. 21 mais 27, 48. Isso vai ser igual a 192.
192. Logo, 16x é igual a 192 menos 48. 16x vai ser igual a 144, não? 144. Logo, x vai ser igual a 144 por 16. Isso aqui vai dar 9, pelas minhas contas. Vai. Logo, x vai ser 9. Ok? Com esse valor agora de x, eu substituo lá em cima. Bom, o y é igual a x mais 6. Logo, o y vai ser igual a 9 mais 6, que é igual a 15. O w é x mais 3 sobre 3. Então, o w vai ser 9 mais 3 sobre 3. 9 mais 3, 12, dividido por 2, 4. E por último, o z é 3x mais 3. Z vai ser 9 mais 3, 12, vezes 3, 36. Deixa eu deixar bonitinho do jeito que estava esse aqui. Desencargo de consciência. Será que está tudo bonitinho? Vamos ver. Todos esses números têm que dar o mesmo. X mais 3, quanto é que dá? 12, não é não? 9 mais 3, 12, beleza. 15 menos 3, 12. 3 vezes 4, 12. 36 dividido por 3, 12. E, se eu somar todos eles, tem que dar 64. 40, 55, 64. Opa, acertei todos os meus cálculos. Acertei tudinho. Joga na tela a questão para a gente ver o gabarito aí, Pedro. Olhando lá. O segundo número é par e tem que ser nessa ordem. Tá? X é o primeiro, Y é o segundo, W é o terceiro e Z é o quarto. O segundo não é par, correto? O terceiro número é divisível por 3? Também não. O quarto número é menor que 30? Também não. O segundo e o primeiro número diferem de 8? Não, diferem de 6, né? Diferem de 6. O quarto número é múltiplo do primeiro, o quarto número realmente é múltiplo do primeiro. O gabarito é letra E. Oi. Daria para entrar na cabeça do ser mal? De uma outra forma. Bom, bom, o que é que ele poderia brincar aí nessa situação? Essa equação poderia ser diferente, certo? Ou então ele poderia fazer, ele já fez em alguns casos, ele dizer o seguinte, ele faz uma relação do x com o y, outra do y com o w e outra do w com o z. Por exemplo, não sei nem com relação aos cálculos, ele diz assim, o segundo
é 2 unidades a mais que o primeiro. O terceiro é o dobro do segundo. Olha, é o triplo do segundo. O quarto é a metade do terceiro. Ao invés dele fazer uma linha de igualdade, ele pode fazer esse escalonamento, e aí dá um pouquinho mais de trabalho. É uma forma que ele pode trabalhar e ele já trabalhou. A ideia é a mesma. Eu vou ter que ter uma equação principal aqui, e eu vou ter que substituir esses pedaços para deixar apenas uma variável. Então eu teria que substituir primeiro o y com x, depois o y, eu ia ter que fazer um escalonamento para isso aí. Não sei se eu fui claro com a explicação, mas é uma forma que ele pode pensar. Eu não sou ser mal, viu, meu povo? Eu estou só tentando me passar por ele, tá? Então, não sou eu que faço as provas das bancas, por mais que eu tente adivinhar algumas... A história, as brincadeiras da questão são todas adivinhações, tá? Para depois não pegarem querer no meio da rua dizer que eu sou um ser mal e querem bater em mim. Diga, minha amiga. A letra D, coloca na tela, por favor, Pedro. O segundo e o primeiro diferem de 8, ou seja, a diferença entre o primeiro e o segundo é 8. Eu teria que pegar, diminuir. Eles diferem de 8 unidades, ou seja, a diferença entre eles será 8. Tá certo? Nesse caso só será 6. É isso que ele está querendo dizer. O segundo e o primeiro diferem de 8, ou seja, a diferença entre esses dois números é 8? Não é, é 6. Vamos para a próxima? Ele nunca deixa de graça não, né? Ele nunca deixa de graça, ele sempre dá umas pegadinhas no meio do caminho, né? Joga para cima aí, questão de número 2. Para fazer um trabalho, um professor vai dividir seus alunos em 15 grupos. Alguns formados por 5, outros formados por 6 alunos. Dessa forma, sendo C o número de grupos formados por 5 e S o número de grupos formados por 6 alunos, o produto C vezes S é igual a. Pessoal, é uma típica questão de sistema de equações, pela minha leitura, amigo. Sabe o que é que eles podem aparecer? Eu imagino que isso aí a gente estudou isso, sabe quando? Lá na 6ª série com o professor Paulo Wagner, 1981, 2, 3, 83, a gente estudou isso. Alguém já leu alguma questão que fala de um galinheiro? No galinheiro, eu tenho 30 animais, sendo porcos e galinhas. Um galinheiro ter porco, mas vamos dizer, numa fazenda, sei lá, onde for, num negócio lá. Contando as patas dos animais, ele tem 62 patas. E aí ele pergunta quantos animais se tem lá. Aliás, quantos de cada um se tem. É a mesma ideia. Outra situação. Em uma concessionária, eu tenho 50 veículos misturados entre motocicletas e carros. Vendo a quantidade de pneus, eu tenho 72 pneus. Quantas motos e quantos carros eu tenho lá dentro. É a mesma ideia da questão. É a mesma ideia. Nós estamos comparando a quantidade e nós estamos comparando um item que eles têm, pneu ou patas, como eu coloquei. Vamos ler essa questão, olha só. Eu tenho grupos de 5 pessoas. Tá certo? Se eu pegar o total de pessoas, o total de alunos tem que dar quanto? 86. Ou seja, todas as pessoas do grupo de 5, mais todas as pessoas do grupo de 6, tem que dar 86. Desculpem, fui eu que montei errado. Ele fala de C e X, C e S, né? Desculpem. Ele fala que C é o número de grupos formados por 5 e o S é o número de grupos formados por 6. Erro meu. Logo, se eu tenho uma quantidade C de grupos de 5, mais uma quantidade S de grupos de 6, ao todo eu tenho quantos grupos? Quantos? 15. Marca ali para mim, por favor, Pedrão. 15 grupos. Todo mundo aí, ó? Ele fala que o C é o número de grupos de 5 e o S é o número de grupos de 6. Somados os dois, tem que dar 86. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês.
Se eu tenho um grupo de 5, quantas pessoas eu tenho dentro dele? 5, muito bem. Não fiquem com medo, não. Não tem nenhuma pegadinha de sermão aqui, não. Se eu tenho 2 grupos de 5, quantas pessoas eu tenho? Se eu tenho 3 grupos de 5, quantas pessoas eu tenho? 15. Se eu tenho C grupos de 5, quantas pessoas eu vou ter? E aqui é a charada da história. É a mesma história das galinhas com os porcos, dos pneus do carro, dos pneus da motocicleta. Se eu tenho S grupos de 6, quantas pessoas eu vou ter dentro desse grupo? 6S. E a soma de todas essas pessoas tem que me dar 86. Alguém não entendeu a montagem? Tranquilo, todo mundo? Sistema de equação. Sistema de equação. Ok? Fizemos o primeiro exemplo pelo método da substituição. Vamos fazer por um outro método, até mesmo para vocês terem uma forma de escolher na hora da prova. Vamos fazer agora pelo método da adição. Pelo método da adição, eu tenho que ter 2 valores das incógnitas iguais com sinais diferentes, para que eu possa anular. Então eu vou fazer o seguinte, para arrumar um pouco a casa, eu vou multiplicar todos os termos por menos 5. Por que menos 5, PH? Porque vai ficar menos 5C e eu vou ter mais 5C e posso cancelar. Vai ficar assim, ó. Vou multiplicar todos os elementos dessa primeira linha. Vai ficar menos 5C, menos 5S, igual a menos 75. A de baixo continua a mesma. 5C mais 6S igual a 86. E agora, como eu chamo de método da adição, eu vou somar essas 2 equações. Na hora que eu faço menos 5C mais 5C, o que é que acontece? Eu elimino uma incógnita. Fiquei apenas com S. 6S menos 5S me dará S. 86 menos 75 me dará 11. Ou seja, eu terei 11 grupos com 6 pessoas. Depois, é a mesma coisa do método da substituição. Eu vou pegar esse valor e substituir em qualquer uma das duas. Então, venham para cá. Vou ver que 5C... Opa, desculpa, eu já continuo no C. C mais 11 é igual a 15. Logo, C é igual a 4. Eu terei 4 grupos de 5 pessoas e 11 grupos de 6 pessoas. Ele está pedindo o quê? O produto C vezes S. Logo, C vezes S vai ser 11 vezes 4, que é igual a 44. Vou montar de novo aqui. Diga aí, fale aí pra gente. Certo. Você foi mais por um critério lógico do que por um critério matemático. Perfeitamente. O seu raciocínio está todo ok. Ele pode ir por esse critério. Indo pelo critério. Aí nós fomos meio que assim, num critério de adivinhação, de tentar procurar um número que se encaixe. Nesse caso, a gente montou um método matemático. Ou seja, em cima das informações que ele me deu. Vamos ver de novo. Ele me disse que eu tinha 15 grupos. Se eu tinha 15 grupos, na hora que eu somar a quantidade de grupos de 5 com a quantidade de grupos de 6, vai ter que dar os 15. E a partir do momento que eu faço 5C, ou seja, eu pego a quantidade de grupos e multiplico por 5, quantidade de pessoas de cada grupo, eu tenho todas as pessoas dos grupos de 5. Com todas as pessoas do grupo de 6, tem que dar 86. É mais um método matemático, você foi por um método lógico, sem problema nenhum.
fazer uma brincadeira com você enquanto vocês copiam. Pode deixar nessa tela aqui mesmo, viu, pessoal? Só um exemplozinho para a gente brincar um pouquinho com essa forma, para cair um pouco mais fácil a ficha de vocês. Digamos, bota ali nessa outra tela, por favor, Pedro. Digamos que eu tenho um determinado pátio lá, 32 veículos, dentre motos e carros. Um rapaz, não tinha nada o que fazer, foi contar a quantidade de pneus que se tinha lá. Ele contou os 104 pneus. Pergunto, quantas motos e quantos carros eu terei lá? Mesmo raciocínio dessa daqui. Vamos lá? Bom, se eu somar, vamos para cá? Se eu somar motos mais carros, meu povo, tem que dar quanto? Tem que dar 32. Para cada moto, eu tenho quantos pneus? 2. Se eu tenho M motos, quantos pneus eu vou ter? 2M. Para cada carro tem quantos pneus? Esquece o step, viu? Que eu esqueci do step, me lembrei do step agora. Mas tem só 4. Esquece, tem step não, tem step carro velho, antigo, tem step não. Para cada carro eu tenho 4 pneus. Se eu tenho C carros, eu vou ter 4 C pneus, e que tem que me dar um total de 104. A ideia é a mesma. A ideia é a mesma desse tipo aqui. Fez com grupos, fez com lá o, sei lá, o galinheiro, lá a fazenda, dá tudo a mesma ideia. Certo? Vamos brincar, ver quanto é que vai dar isso aqui? Vamos fazer agora pelo outro método, método da substituição. Eu vou escolher uma incógnita e vou encontrar o valor dela em relação à outra. O M é igual a 32 menos C. Pode ser com C? Tanto vai fazer. Eu vou passar o C daqui para cá e digo que o M é igual a 32 menos C. Então, na equação de baixo, no lugar de M, eu boto 32 menos C. 2, 32 menos C, mais 4C, tem que ser 104. Será que eu fiz as contas certas? Imagino que eu fiz. 32 vezes 2, 64, menos 2C, mais 4C, igual a 104. Logo, 4C menos 2C vai me dar 2C. Vou passar o 64 para cá, vem menos 64. 104 menos 64, 40. O C vai ter que ser igual a 20. Para que o nosso cálculo feche todo, eu substituo na parte de cima. O M vai ser igual a 32 menos 20, igual a 12. Eu tenho que ter 12 motos e 20 carros para chegar nessas duas situações. Acertei os cálculos? É uma outra forma de enxergar esse mesmo tipo de questão quando a gente monta os sistemas. Vamos seguindo adiante. Tenho certeza que vocês já sabiam disso aqui. Todos vocês foram alunos do professor Paulo Wagner, lá no Colégio Nossa Senhora das Graças, 1983. Sou velho, não sou? 83 eu fazia a 6ª série. Imagina, 40 com um corpinho de 39. Só o pitel. Vamos para a próxima aí, meu amigo. No mês de dezembro de certo ano,
cada funcionário de uma certa empresa recebeu um prêmio de R$ 320 para cada mês do ano que tivesse acumulado mais de uma função, além de um abono de Natal no valor de R$ 1.250. Sobre o valor do prêmio do abono, foram descontados 15%, referente a impostos. Paula, funcionária dessa empresa, acumulou durante 4 meses daquele ano as funções de secretária e telefonista. Dos demais meses, ela não acumulou funções. Dessa forma, uma expressão numérica que representa corretamente o valor em reais que Paula recebeu naquele mês de dezembro, referente ao prêmio e ao abono, é. Ok? Vamos pensar. Vamos tentar montar uma fórmula, uma expressão numérica que represente quanto Paula ela vai receber. Quanto Paula vai receber. Então vamos lá. Pessoal, nós temos 2 situações para ela receber o abono. Primeiro, um valor fixo, correto? Quanto é o valor fixo? Não importa. Ela trabalhou, ela tem um abono de Natal de quanto? Quanto? 1.250. Ela vai receber isso aí. Então tem que fazer parte da nossa equação, da nossa expressão. Somado a isso, ela vai ter que receber o quê? Bom, ele falou lá em cima que a pessoa pode receber um prêmio de R$ 320 para cada mês que ela tivesse acumulado mais de uma função. Pergunto, a Paula acumulou mais de uma função? Sim, acumulou a função de secretária e telefonista. Durante quanto tempo? 4 meses. Bom, então, se eu tenho R$ 320 para cada mês, tem que fazer parte desse abono os 4 meses vezes os R$ 320 que ela precisa ganhar. Alguém não entendeu até aí? Ela vai ganhar um abono qualquer, só por trabalhar na empresa, de R$ 1.250. E para cada mês que ela teve uma dupla função, ela vai ganhar R$ 320 para cada mês. Como ela ficou 4 meses nessa função, 4 vezes 320. Porém, ele fala que tem que descontar o imposto de renda. O leão é macho, o leão vai lá e crau 15% dela de imposto de renda. Vamos pensar um pouquinho aqui. Pessoal, se ela recebesse R$100, quanto é que ia ser de imposto? 15. 15%, ou seja, 15 a cada 100 é de imposto. Ou seja, ela receberia, tiraria R$15 e sobraria para ela quanto? R$85. Por que eu digo isso? Porque se ela tiver um valor X a receber, um valor X qualquer que não vai me importar, quanto é que eu vou ter que tirar desse valor? 15% de X, ou seja, 0,15 de X. Quanto é que vai sobrar para ela? X menos 0,15 é 0,85 de X. Logo, descontado o imposto, vai sobrar para ela 0,85 de um determinado valor. Que valor é esse? Está aqui o valor. Dúvidas? Conseguimos enxergar aí? Foi tranquilo aqui, pessoal, o cálculo do imposto? Vocês vão fazer isso. Um dia que vocês estiverem lá na Receita Federal, vocês vão fazer esses cálculozinhos lá, tem uma dedução, aí vê se tem dependentes, grau de instrução. Esse povo lá pega junto, lá na malha. Bota na tela aí, por favor, tem uma bem bonitinha, desse mesmo jeitinho, não, Pedro? Entendeu? Sobe um pouquinho as alternativas aí. Tá aí. O último item, ó. 0,85 vezes 1.250 mais
4 vezes 320. Na hora que ele diz que 15% ficará retido, é porque os outros 85% serão de quem? Da pessoa. Então, na hora que eu transformo esse 15% em uma situação decimal, eu tiro 0,15 e sobra para ela 0,85. Era como se eu dissesse o seguinte: a cada R$1 eu tiro 15 centavos. A cada R$1 que ela for pagar disso aqui, ele vai ter que tirar quanto? 15 centavos. E vai sobrar para ela quanto? 85 de todo esse valor. Diga, meu amigo. Isso. Tá? O abono já é um valor fixo. E o prêmio é para cada mês que ela assume 2 funções, que no nosso caso foram 4 meses. Ok? Seria até mais fácil a gente fazer o cálculo. Como ele pede uma expressão numérica, a gente tem que montar dessa maneira. Tenho que começar a andar assim, porque quando eu ando, o nariz vai lá na frente, chega pelo menos uns 2 minutos antes, pobrezinho do meu nariz. Ou eu tenho que andar, se bem que eu andar de costa, o povo vai olhar minha calça rasgada. Calma, pessoal, a esposa já disse que vai se livrar da calça depois desse aulão, viu? Disse que eu não uso mais essa calça porque está rasgada. Ficou gravado agora, ficou gravado. Vamos para a próxima. Quarta questão diz o seguinte: ao conferir o registro de entrada e saída de pessoas que visitaram a unidade do Tribunal Regional Federal ao longo dos 5 dias úteis de uma certa semana, um técnico judiciário observou o quê? O número de pessoas que estiveram lá na segunda correspondia à terça parte do valor total de visitantes da semana inteira. A cada um dos 3 dias subsequentes, o número de pessoas registradas correspondia a 3/4 do número daquelas registradas no dia anterior. Considerando que, na sexta-feira, foi registrada a presença de 68 visitantes, é correto afirmar que o número de pessoas que visitaram essa unidade em um desses dias foi. Tranquilo? Vamos traduzir bem bonitinho o que ele nos colocou. Primeira pergunta que está clara e evidente na questão: quantos visitantes foram nesse hospital? Onde foi? Na unidade do Tribunal Regional Federal. Quantos? Quantos? Está escrito aí não? Tá não. Para mim está muito claro. X. X visitantes. Se ele não me diz, X visitantes. Agora vamos traduzir o que aconteceu exatamente em cada um deles. Vamos lá. Primeiro item, marca aí, por favor, esse primeiro itemzinho, Pedrão, aí, ó. O número de pessoas que estiveram na segunda-feira é igual a terça parte do total de visitantes. Qual foi o total de visitantes? X. Na segunda-feira foi X sobre 3. Em cada um dos 3 dias subsequentes, ou seja, na terça, na quarta e na quinta, tivemos a mesma regra, ou seja, o número de pessoas registradas correspondia a 3/4 do número daquelas registradas no dia anterior. Na terça-feira, foi o quê? Foi 3/4 das registradas aonde? Na segunda. Quantas pessoas foram na segunda-feira, meu povo? X sobre 3. Logo, na terça, ficou 3/4 de X sobre 3. Vou cortar esses 3 com esse 3. Sobrou X sobre 4.
na quarta-feira foi o quê? 3/4 do total de pessoas do dia anterior. O total de pessoas da terça. Quantas pessoas foram na terça? X sobre 4. 3/4 de X sobre 4. 3 vezes X, 3X. 4 vezes 4, 16. Na quinta-feira, eu também fiquei com 3/4 da quantidade de pessoas do dia anterior. De quando? Da quarta. Logo, vai ser 3/4 de 3x sobre 16. 9x sobre 64. E no final, volta para a tela, Pedrão, por favor. Na sexta foi 68. E aí ele pergunta o total de visitantes, não é isso? Em cada dia. A gente precisa descobrir aqui. Como é que eu sei, meu povo, quanto vai ser o total de visitantes X? Hein? Vai ser a soma da segunda com a terça, com a quarta, com a quinta e com a sexta. Se eu somar as pessoas da segunda, da terça, da quarta, da quinta e da sexta, vai ter que dar quem? O total de visitantes. Ok? Mas PH não tem esse número ainda. Mas lembrem-se, você vai montar uma equação onde toda essa equação vai ter apenas uma incógnita, x. Se só tem uma incógnita, companheiro, a gente vai conseguir encontrar o valor dela. Eu vou somar o total de pessoas da segunda, mais o total de pessoal da terça, mais o total da quarta, mais o total da quinta, mais o total da sexta. Bom, eu tenho uma fraçãozinha aí com 3, 4, 16 e 64. 4, 16 e 64 estão tudo o mesmo bolo, né? Todos eles vai ser 64. 64 vezes 3, 192. O meu MMC vai ser 192. 192 dividido por 1, 192 vezes x, 192x. Igual. 192 vezes 3, dividido por 3, 64 vezes x, 64x. 192 dividido por 4, 48. Por favor, confirme aí para mim. 48. Nas minhas contas deu 48. 192 por 4, 48. Vezes x, 48x. Mais 194 dividido por 16 deve dar 12. Você não me deixa na mão aí não, né? 12 vezes 3x, 36x. 192 dividido por 64, 3 vezes 9, 27x. Mais 192 vezes 1, 192 vezes 68. Isso que a gente precisa fazer. 16 vai 1, 73 vai 7, 15. 12 vai 1, 55 vai 5, 11. 6, 5. 10 vai 1, 3. Por favor, me confirme aí, 13.056. Está certinho aí? Posso cortar o 192 no denominador, sim ou não? Posso. A igualdade está em cima, né? A igualdade está em cima do numerador, eu posso. Vou passar essa ruma. Deixa eu fazer logo esse cálculozinho aqui. Até que vai dar isso aqui, facilitar logo. Até aqui.
64, 48, 36, 27. 10, 25, vai 2, 12, 17. Se também puderem me confirmar, 175x. Logo eu vou ter 192x menos 175x é igual a 13.056. 192 menos 175 vai me dar 17, é isso? 17x é 13.056. Logo, x vai ser 13.056 dividido por 17. Isso aqui deve dar 4... 768. Ou seja, isso aqui é o total de visitantes. Dúvida nos cálculos? Todo mundo foi tranquilo aí? Um pouquinho mais braçal, né? Um pouquinho mais braçal, mais cálculos, mais nada que nos estresse. Continue para tu me ajudar aí. Bota na tela a questão. Bom, vamos ver então quanto é que foi cada dia, né? Na segunda-feira ele acha que foi 250. Eu vou pegar aqui e vou fazer 768 dividido por 3. 2, 5, 6. 256. Acertei? 256. Ele fala que é 250, então está fora. Vamos para cá. É x sobre 4. É 768 por 4. Vai dar igual a... quanto? 192? 192. Ele fala que foi 190, não foi. Na quarta-feira, separar aqui. Vai ser 3 vezes 768 por 16, 144. Ele fala que na quarta foi 140. Então deve ser a quinta, né? Só falta a quinta, porque ao longo dos 5 dias não deu 798, deu 768. Então 9 vezes 768 por 64 vai ser 108. Que é o que diz aí, né, na quinta-feira? É, quinta-feira igual a 108, gabarito letra D. Oi. Nessa aqui, porque foi cortado o 9,2. Bom, na hora que eu faço o cálculo dos dois lados da igualdade, eu posso cancelar. Se eu faço apenas a fração, o MMC, de apenas um lado da igualdade, permanece o denominador. É como se eu tivesse o seguinte, deixa eu ver se eu coloco no exemplo aqui assim. Coloca para cá, por favor, Pedro. X é igual a 1/3 mais 1/4. Se eu tiro o MMC apenas dessa parte, eu mantenho. Vamos tirar o MMC. X é igual a 12. 2 dividido por 3, 4 vezes 1, 4, mais 3. Para que eu encontre o valor de x, eu teria que multiplicar, aquela história de multiplicar cruzado. Na hora que eu coloco ele dentro dessa conta, eu já posso eliminar. Ou eu faço isso num passo, ou eu faço isso depois, fazendo a multiplicação em x. Melhorou? Oi, pode dizer. Certo. Peraí. Foi... Como é que ele iria dizer?
Sim. Certo. 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 X sobre 6, exatamente. Sim. Vamos de novo aí do jeito que você me disse. Se você, não, a primeira vez. A primeira vez você me disse que é a metade. Certo? Então é x sobre 3 divide por 2. Que é a mesma coisa que 1 meio. Que isso aqui vai ser a mesma coisa que 1 meio de x sobre 3. Não seria dividido. É 4/3 de a segunda-feira. Do jeito que é a metade da segunda-feira. Só que o problema vai estar justamente aí, porque na hora que você divide por 2, você não está mais dividindo, não está mais multiplicando por 1 meio. Essa é a grande sacada da história. Porque aqui não está em forma de fração, você está tirando a metade, perfeitamente. Mas se você quiser tirar 2/3, você não colocaria 2/3 aqui embaixo. Você teria que colocar realmente 3 meios, para na hora da virada ficar 2/3. Está entendendo? Ó? Na hora que você coloca a metade, você está usando 2 sobre 1. Que na hora você inverte, você transforma em 1 meio. Por isso que a ideia que você está dizendo de colocar 3/4, você não está dividindo por 3/4, você está multiplicando por 4/3. Tá? Essa é a diferença. Na hora que você fala do 1 meio, aqui está a metade. Mas a fração não é 1 meio, a fração é 2. Que na hora que você inverte é que ela vai ficar 1 meio. Melhorou? Bom, um dos assuntos que vem aparecendo ultimamente na prova de vocês, na prova relacionada a esse assunto, é a parte de probabilidade. Era um assunto que normalmente vinha da FCC quando ela trabalhava com prova de bancos. Ela já trabalhou com o Banco do Brasil, já trabalhou com a Caixa Econômica. Agora, nos últimos editais, ela vem falando da parte de noções de probabilidade. Tá? E aí é o que nós vamos comentar agora um pouquinho, essa parte de probabilidade, e uma parte de juros também muito simples, tá? Muito tranquila. Infelizmente a gente vai ter que aprender algumas fórmulas, porque na matemática financeira a gente tem que trabalhar com fórmulas para facilitar o nosso cálculo. Tá? Um rápido resumo, e aí a gente só precisa realmente de noções de probabilidade, que é como fala o nosso edital. Probabilidade, pessoal, tem a ver com divisão. Probabilidade sempre vai ser uma divisão. Sempre. Certo? E o que é essa divisão? Me digam o seguinte. Se eu jogar uma moeda para cima, qual é a probabilidade dela dar cara? 1 meio, né? 50%. Vamos na fração. 1 meio. Perfeito. 1 meio. Probabilidade de cara é 1 meio. Se eu jogar um dado aqui assim, qual é a probabilidade de dar o número 5? Quanto? 1/6. Mas de onde é que vocês tiraram isso? Bom, na hora que eu jogo meu dado, eu quero sair que número? O número 5. Quantos valores, quantos resultados me interessam no dado? 1. De quantos que tem no dado? 6. Pronto. Vocês já conhecem a fórmula da probabilidade. Só no pensamento. A probabilidade é o número de resultados favoráveis, ou seja, o número de resultados que me interessam, sobre número de resultados possíveis. Isso é probabilidade. Simples. Você só precisa levar isso aqui para a prova.
Número de resultados, não anotado, viu, por favor, porque senão eles vão dizer que é pesca e podem eliminar você da prova. Leva na cabeça, no cucuruto. Número de resultados, pelo menos você ri da piada. Número de resultados favoráveis sobre o número de resultados possíveis. Vamos imaginar. Quantos resultados pode dar no lançamento de moeda? 2, ou cara ou coroa, ou seja, número de resultados possíveis. Dentro daqueles que eu quero, qual é o resultado que eu quero que aconteça? Cara, tem quantos? 1. 1 sobre 2. Se eu dissesse assim, pessoal, eu quero que no meu dado dê um resultado par. Vamos lá. No meu dado, quantos resultados pares podem dar? 3, o 2, o 4 e o 6. São resultados que me favorecem. São resultados que me interessam. 3 sobre 6. Por exemplo, qual é a probabilidade do Nacional ganhar o Campeonato Brasileiro da Série A? 0. Por quê? Não tem nenhuma possibilidade, porque ele não está jogando na Série A? 0. Qual é a probabilidade do Flamengo ser campeão da Série A? 100%. 100%. 100%. Verdade, 100%. Brincadeiras à parte, a única necessidade, alguma fórmula, o único pensamento que você precisa ter em cima da probabilidade é essa. Tá certo? É isso aí. É com isso aqui que a gente vai trabalhar. Noção de probabilidade. Não precisa passar mais do que isso. Tá? E aí a gente vai provar isso com as nossas questões nessa primeira parte aí, no cálculo das probabilidades. Coloca a primeira na tela, meu amigo Pedro. Oi. Na hora que ele fala, primeiro que falar de arranjo, combinação e contagem, permutação, não se refere à probabilidade. Muitas vezes se utiliza para calcular a probabilidade dessas noções. Eu entendo que é fugir totalmente do edital. Nós temos uma questão, nós vamos mostrar aí, que eu resolveria mais fácil pensando na análise combinatória, mas a gente tem como resolver sem. E eu acho que por isso que a banca preservou e não anulou a questão. Foi aquela mesma história, lembra da formiga? Aquela história da formiguinha lá, da formiga adestrada? Poderia resolver pelo teorema de Pitágoras, mas isso está fora do meu edital. Existe uma maneira da gente resolver sem ela. Tá certo? Então, eu entendo que isso aí não entra no edital. Tá? Coloca, por favor, aí na tela. Pedro. Probabilidade de ganhar na Mega Sena é um bocado de coisa, viu? Então vamos lá. Uma bolsa contém apenas 5 bolas brancas e 7 bolas pretas, sorteando ao acaso. Bolas pretas, ponto, Paulo. Sorteando ao acaso uma bola dessa bolsa, a probabilidade que ela seja preta é pura e simplesmente a nossa fórmula da probabilidade, a nossa divisão. Pessoal, o que é que ele está me pedindo? Ele está me pedindo a probabilidade, na hora de que eu tirar uma bola, ela ser preta. Vamos ver quantos são o número, quantos são o número de resultados que me interessam. Quantos são os resultados que me interessam? 5, não, 7. Se eu tenho 7 bolas pretas, eu posso tirar qualquer uma delas. Qualquer uma delas é o meu resultado favorável. Lembre-se, é o número de resultados. Ou seja, se tem 7 bolas, são 7 resultados favoráveis para mim. Dentre quantos? Dentre 12 bolas. Dentre 12 bolas. E agora é mais um cálculo matemático. Vamos dividir 7 por 12. Não consigo dividir 7 por 12, eu acrescento um zero, vem 0, para cá. 70 dividido por 12 vai me dar 5. 12 vezes 5 dá 60, resto 10. Vou colocar mais um zero, 100 dividido por 12 vai me dar 7, 8, 8 vai dar 96, né? Parei por aí, 0,58. Ou seja, isso aqui é 58 sobre 100, que é igual a 58
aproximadamente. Então vai ficar entre 55 e 60. Vamos aproveitar a questão, vamos brincar um pouquinho com a nossa probabilidade, tá? Tem esses menos de 10 minutinhos, vamos brincar um pouquinho aqui com vocês. Pessoal, e aí eu já coloquei separado, vamos separar isso aqui para não dizer que é da mesma questão, tá? Brincar um pouquinho com vocês. Qual é a probabilidade de eu tirar uma bola branca? Como é? 5. São 5 resultados, né, que me interessam sobre 12. Perfeito. Eu numerei essas bolas. As bolas pretas são de 1 a 7 e as bolas brancas de 1 a 5. Se eu quiser tirar uma bola par, quanto é que vai ser minha probabilidade? 1/6? Quantos resultados me interessam? Bom, das pretas eu tenho a 2, a 4 e a 6, não é isso? E da branca eu tenho o 2 e o 4. Tenho 5 bolas. Dentre quantas? Entre 12. 5 sobre 12. Se alguém não entender, para. Eu estou fazendo exemplos para a gente fixar o nosso conceito de probabilidade. Par. Eu inventei um pouquinho mais. Eu disse que as bolas pretas da questão estariam numeradas de 1 a 7. E as bolas brancas numeradas de 1 a 5. Então eu vou ter 5 bolas com números pares. A 2, a 4 e a 6 da preta, a 2 e a 4 da branca. Perfeito? Vamos brincar um pouquinho mais. Eu vou tirar 2 bolas. Vou tirar e não vou colocar de volta, tá certo? É o que eles chamam de sem reposição. Ok? Eu vou tirar e não vou colocar de volta. Qual é a probabilidade das 2 serem pretas? Deixa eu até escrever, né? Probabilidade de pretas. Aqui a gente tem que fazer uma técnica do Jack Estripador. Vamos por partes. Qual é a probabilidade de eu tirar a primeira bola e ela ser preta? Eu tenho 7 bolas pretas para 12. Beleza. Qual é a probabilidade de eu tirar a segunda bola preta? Se eu tirei e não coloquei de volta, não houve reposição, sobraram apenas 6 dentre quantas? 11. Muito bem. Para que eu encontre a probabilidade dessas duas, eu multiplico. Ok? E para a gente finalizar, digamos o seguinte, pessoal, eu puxei uma bola lá de dentro e descobri que essa bola é uma bola preta. Pergunto a vocês, qual é a probabilidade de dessa bola preta tenha um número par? Três de 11. Vamos imaginar. Primeiro, vou inverter um pouquinho. Quantos números possíveis, quantos resultados possíveis eu tenho? Quantos? Por que 7? Porque é só preta. Eu estou dizendo que é só preta, ou seja, nos meus resultados possíveis não podem ter nem branca. Resultados possíveis para mim vão ser quantos? 7. Enxergaram aí? Notem, eu estou dizendo, olha, eu vou puxar uma bola e essa bola é preta. Ou seja, dentre os meus resultados possíveis, só pode ser o quê? Preta. As brancas nem entram na minha conta.
Ela não pode acontecer. Para ser par, são quantas pares das pretas? 2, 4 e 6. 3 sétimos. Muito cuidado. São formas que o Sermal pode estar colocando na prova de vocês. E aí, tem que ter muita atenção. Notem que todos os exemplos foram sempre baseados na nossa fórmula. Tá? Então, muitas vezes o dizer, e ele vai colocar com pegadinha, com cascazinha de banana para você escorregar, nesse pensamento. Oi. Onde é quem? Oi. Se fossem duas bolas pretas e pares. Aqui ou aqui? Aqui, né? Nessa daqui. Bom, pretas e pares. Aí eu teria que contar 2, 4 e 6, 3 aqui e 2 aqui. Os resultados possíveis permanecem os mesmos. Mas para ser preta e par, só existem 3 situações. Então eu vou puxar a primeira das 3, preta e par. Ela não entra de novo na conta, sobram só 2 depois. Ok? Sim. Notem que a pergunta dela foi, se no lugar de preta fosse preta e par. Ou seja, eu não tirei nada antes. Eu não defini nada. Então, qualquer uma das 12 bolas são bolas possíveis. Ela não está com base nesse exemplo, está com base nesse. Ficou claro? Desses 2 exemplos? Por que esse basta 7? Porque, primeiro, pessoal de casa está perguntando qual é a diferença desses 2. Nesse daqui, eu disse só o seguinte, eu quero que você tire 2 bolas, vou tirar 2, sem reposição eu quero que elas sejam pretas. Certo? Então, eu tenho 7 bolas pretas dentro de quantas? 12. Tirei uma, não coloco de volta, então sobra 6 por 11. Aqui é diferente. Eu digo, olha, eu já tirei e ela é preta. Eu já estou te dando uma afirmação. Ou seja, eu posso ter a probabilidade de tirar alguma branca? Não. As brancas nem entram na minha conta. Então, na hora que eu digo que eu afirmo que ela é preta, então, os resultados possíveis estão apenas dentro das pretas. Por isso que vai ser 7 das bolas pretas. Melhorou? Um pouquinho. Alguém levantou lá atrás, amigo. Tranquilo. Era a mesma coisinha? Lembrem sempre o seguinte, olha, a probabilidade é número de resultados favoráveis sobre número de resultados possíveis. Perfeito. Na hora que eu digo o seguinte, pessoal, eu puxei uma bola preta. Quantos resultados são os possíveis dessa bola preta? Apenas 7. Eu não posso puxar uma bola branca em nenhum momento. Por isso ficam só 7. Tranquilo? Vamos dar o nosso intervalozinho? Daqui a pouco a gente volta.